Povo de Deus, vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem tomar vossos assentos. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo 10 ao versículo de número 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo de número 13. Enquanto os irmãos localizam, expresso a minha gratidão ao pastor Gedaías, nosso pastor, o anjo desta igreja, ao pastor Tiago Pedro, nosso líder geral. Louvo a Deus também pela vida do meu pastor Elinaldo, glória a Deus, e também pelo meu amigo, pelo meu líder, Tiago Ferrazini, e aos demais irmãos e a todo o corpo de obreiro dessa igreja. Amém, meus irmãos? Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e ele ensinava em uma das sinagogas no sábado, e eis que ali havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, sabemos que foram 4 evangelistas que nos relataram a respeito do nosso Senhor Jesus, a saber, Mateus, Marcos, João e Lucas. Lucas, ele escreveu este evangelho direcionado aos gregos. Lucas, além de ser um evangelista, era também um médico e um excelente historiador. Lucas, ele é sempre muito bem detalhista em todas as narrativas que ele vai descrever os fatos acontecidos de Jesus no evangelho escrito por ele. No capítulo de número 13, versículo 10, Lucas vai começar relatando que Jesus, ele ensinava em uma sinagoga. Precisamos entender o contexto do que seria a sinagoga. Queridos, em um momento do Antigo Testamento, o povo judeu, eles foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. O povo, como um povo rebelde, Deus sempre levantando os seus profetas para pregar contra a rebeldia do povo, mas o povo de Israel não ouvia. Então Deus entregou os judeus nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este rei, ele vai invadir a cidade de Jerusalém em aproximadamente 3 levas. Na primeira, no ano 605 a.C., o qual foram levados cativos para a Babilônia muitos jovens, dentre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A segunda leva para o cativeiro babilônico ocorreu em 597 a.C., o qual mais uma grande parte de judeus foram deportados para a Babilônia, dentre estes o profeta Ezequiel. E a terceira e última leva, a mais cruel de todas, foi em 586 a.C., pois Nabucodonosor, ele destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo que estava em Jerusalém, aquele templo formoso construído pelo rei Salomão, revestido de ouro, em formosura e cheio de glória. Este templo foi destruído, queimado, e o povo judeu foi tirado da sua terra, Jerusalém, tirado da sua pátria, Jerusalém, e foram deportados a cativeiro na Babilônia por Nabucodonosor. Neste cenário, o povo judeu agora
estavam longe da sua pátria, longe da sua cidade, longe da sede central de adoração, que era Jerusalém. O centro de adoração estava em Jerusalém, que era o templo que foi construído por Salomão. Mas agora o templo ele estava totalmente acabado. Agora o templo estava totalmente destruído, já não tinha mais nada. O povo agora longe da sua terra, o povo agora longe do templo, o lugar onde eles se reuniam para glorificar e adorar ao nome do Senhor, estava destruído. Mas diante deste cenário, segundo a tradição judaica, levantou-se um sacerdote por nome Esdras. Este teria nascido no exílio babilônico, e Esdras, ele não vai se conformar o fato de o povo não estar mais adorando a Deus. Esdras, então, com a ajuda de alguns escribas, ele vai estabelecer um local, ele vai reunir pessoas em um determinado local, para neste local adorar a Deus e aprender sobre as Escrituras. Este local era a sinagoga. Esdras pensou: ora, já que estamos longe de Jerusalém, já que não temos mais o templo, porém não podemos ficar parados, precisamos fazer alguma coisa para o nosso Deus, porque embora estejamos longe de Jerusalém, embora estejamos longe do templo, nós não podemos ficar longe do nosso Deus. Esdras então estabelece esse local de adoração a Deus, que era a sinagoga. Então começou no cativeiro babilônico, onde os judeus se reuniam para ali adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus ensinada. É neste contexto que a sinagoga foi estabelecida. Então veja que a sinagoga, ela era um lugar de adoração e um lugar de ensino, porque os judeus que iam para a sinagoga, iam para adorar a Deus, iam para ouvir a palavra de Deus ensinada. Então todos que iam para lá, iam com o objetivo de adorar a Deus e de ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos, pregando esta palavra nesta noite, vos faço uma pergunta reflexiva, ou qual é o motivo de você estar aqui nesta noite? E existe vários e inúmeros motivos de você estar aqui. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite apenas por causa do pregador. Misericórdia, porque eu não tenho nada para oferecer para os irmãos a não ser a palavra de Deus. Talvez você veja aqui nessa noite apenas para ver alguns amigos, algum amigo seu, alguma amiga sua, e você disse: eu vou no culto, é mais um dia de culto, é mais um sábado, eu vou ver fulano, eu vou ver ciclano, eu vou ver beltrano. Talvez você veio aqui neste culto por vários motivos. Talvez você veio nesse culto para receber uma cura. Glória a Deus, você está no lugar certo, porque é lugar de você receber a sua cura. Talvez você veio aqui nessa noite para receber uma porta aberta de Deus. Glória a Deus, você está no lugar certo, porque Deus, Ele abre porta aonde não tem porta. Talvez você veio aqui nessa noite para receber algum milagre, ou algo que você tem buscado, mas quando na verdade a essência ou o real motivo de nós estarmos no culto não é para ver ciclano, não é para ver fulano, não é apenas para receber curas, não é apenas para receber milagres. A essência e o real motivo de nós estarmos no culto é somente dois: adorarmos a Deus e ouvir a palavra de Deus. Era neste lugar que Jesus ele estava, na sinagoga. E eu estou fazendo uma comparação da sinagoga com
a igreja dos dias atuais. Jesus estava na sinagoga fazendo o quê? Segundo o texto, no versículo 10, ele estava na sinagoga ensinando. Ensinando o quê? Certamente não era heresias, certamente não eram mensagens coutilizadas, onde dizia que você é o centro, que você pode tudo. Ele não estava ensinando mensagens antropocêntricas, o qual o centro era o homem, mas ele estava pregando uma mensagem cristocêntrica, ou seja, se referindo a ele mesmo. E estava Jesus ensinando na sinagoga. Na sinagoga havia sacerdotes, na sinagoga havia escribas, na sinagoga havia doutores da lei, na sinagoga havia fariseus, na sinagoga havia todos estes tipos de pessoas que na época eram consideradas maiores, entre aspas, ao diferencial dos demais, pelos seus cargos, pelas suas posições. Porém, na sinagoga, naquele dia em que Jesus estava ensinando a palavra, além de estar sacerdotes, além de estar fariseus, além de estar escribas, além de estar doutores da lei, havia uma mulher simples, uma mulher que há 18 anos estava sofrendo de uma enfermidade. A Bíblia diz que ela estava aprisionada de 18 anos por uma enfermidade que fazia com que ela ficasse curvada. Veja que esta mulher, ela estava com uma necessidade a ser resolvida. Veja que esta mulher, ela estava com uma necessidade a ser solucionada. Veja que esta mulher, ela estava precisando de uma cura. Veja que esta mulher, ela estava precisando de um milagre. Mas o interessante é que mesmo ela estando de uma certa forma debilitada, mesmo ela estando sofrendo por uma enfermidade, isso não foi empecilho para ela não estar na sinagoga ouvindo a palavra de Jesus. Lembra qual era o motivo pelo qual os judeus iam para a sinagoga? Eles iam para a sinagoga por apenas 2 motivos: adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Esta mulher, ela estava na sinagoga, mas ela não estava na sinagoga para receber a sua cura. Ela não foi à sinagoga com o objetivo de receber o seu milagre. Ela foi na sinagoga para adorar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes nós faltamos do culto por coisas pequenas. Esta mulher há 18 anos estava curvada. Imagina o sofrimento desta mulher. Imagina as pessoas quando passavam do lado dela, talvez se afastassem dela, ou olhava com aquele olhar de desprezo, até porque na época as pessoas que tinham alguma deficiência eram muitas das vezes desprezadas. Para se ter uma ideia, o leproso, quando se descobria que estava com lepra, era preciso ele se afastar de todos, e quando andasse e observasse alguém se aproximando, ele começava a gritar: leproso, leproso. Então veja só a humilhação. Mas esta mulher, ela quebrou todas as barreiras. A enfermidade dela não foi empecilho para impedir de estar na sinagoga. Ela estava lá para adorar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. E o texto continua: enquanto Jesus ensinava, lá estava esta mulher, ouvindo as palavras de Jesus. Imagina o privilégio, ouvir as palavras da boca do próprio mestre. Mas o que aquela mulher não esperava, acredito eu, que quem estaria na sinagoga era Jesus. Porque até então, sinagoga não era ambiente de milagre, pastor. Porque no Antigo Testamento não se vê nenhum relato de um milagre sequer realizado na sinagoga. Aquela mulher então, ela vai com o objetivo de adorar a Deus e de ouvir
a palavra de Deus. Mas o que ela não esperava é que Jesus estaria lá naquela noite. E o que ela não esperava é que Jesus, naquela noite, mesmo tendo presente fariseus, mesmo estando presente doutores da lei, mesmo estando presente escribas, mesmo estando presentes várias pessoas, entre aspas, importantes, Jesus olharia exclusivamente para ela. O texto diz no versículo 11: e vendo-a Jesus. Mas não tinha pessoas melhores do que ela naquele lugar? Até tinha. Não tinha pessoas com posições melhores do que ela? Até tinha. Mas naquele dia, Jesus escolheu ver exclusivamente aquela mulher. E quantas das vezes nós não adentramos ao culto da mesma forma desta mulher? Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele sabe que você veio aqui nessa noite com o objetivo de adorá-lo. Deus, Ele sabe que você veio aqui nessa noite com o objetivo de ouvir a sua palavra. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus, Ele também sabe, Ele te conhece, e Ele sabe quais são as suas debilidades. Jesus, Ele sabe quais são os teus problemas. Jesus, Ele sabe aquilo que está te afligindo. Jesus, Ele sabe o que você está passando, mesmo muitas das vezes não demonstrando para quem está do lado, mesmo muitas das vezes você sorrindo por fora, mas por dentro o coração dilacerado. Jesus, Ele te conhece, porém muitas das vezes a nossa fé se abala, e nós adentramos em um culto como este, e muitas das vezes o pensamento é esse: vai ter tantas pessoas lá, tem tantas pessoas aqui nessa noite, tem tantas pessoas melhores do que eu, tem tantas pessoas com melhores condições do que eu, Jesus não vai olhar para mim. Quantas das vezes você não já se pegou com este pensamento, achando que Jesus não está vendo o teu sofrimento, achando que Jesus não está vendo essa tua luta, mas Jesus, Ele está te vendo nesta noite, porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e Ele é onisciente, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Então eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite: Jesus, Ele está te vendo. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que está se sentindo isolado, que se está se sentindo esquecido. Quem sabe eu estou pregando para você aqui nessa noite que entrou da mesma forma desta mulher. Há tempo você vem sofrendo, há tempo você vem chorando, há tempo você vem batalhando com esta luta, com esta enfermidade, mas a palavra é: Jesus está te vendo nesta noite, porque Jesus, Ele está presente, e quando Jesus, Ele está presente em um ambiente, os olhos dele são como chamas de fogo, Ele está olhando todos que estão aqui nesta noite. Jesus, Ele está olhando exclusivamente para você. Não ache que Jesus te esqueceu. Aquela mulher estava quietinha no lugar dela, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas Jesus, segundo o texto, vendo-a, e o texto continua. Jesus vai dizer: e vendo-a, Jesus chamou-a a si. Então aquela mulher estava na sinagoga. Jesus olhou exclusivamente para aquela mulher. Jesus viu a necessidade daquela mulher, assim como Jesus está vendo a tua necessidade nessa noite. Mas Jesus não apenas olha para a tua necessidade. Jesus, Ele faz um pedido. Jesus, Ele faz um convite. Jesus disse: e chamou-a a si. Primeiro Jesus observou aquela mulher, e depois Jesus
chamou aquela mulher para se aproximar dele. A questão é que Deus, Ele sabe quais são os teus problemas, Ele sabe quais são as tuas aflições, Ele sabe qual é a tua dificuldade, Ele sabe qual é a tua enfermidade, Ele sabe qual é essa tua necessidade. Ele está vendo, mas Ele faz um convite: se aproxima de mim. E chamou-a a si. Porque muitas das vezes nós logo pensamos: Deus, Ele sabe de tudo, pregador, eu sei. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe o que você está passando. Se Ele sabe o que eu estou passando, então eu não preciso fazer nada. Porque se Ele quiser curar, Ele cura, é verdade. Se Ele quiser fazer, Ele faz, é verdade. Mas sabe o que Jesus quer? Jesus, Ele quer proximidade. Jesus, Ele está querendo dependência. Quando o texto diz chamou a si, é Jesus dizendo: mulher, eu te vi, mulher, eu sei a tua necessidade, mas se aproxima de mim. Era Jesus querendo dizer: eu posso solucionar o teu problema. A questão é nós nos aproximarmos de Jesus, é mostrarmos dependência totalmente nele, e reconhecermos que sem Ele, nós não podemos exclusivamente nada. Mas sabe por que muitas das vezes nós não recebemos o nosso milagre? É porque muitas das vezes nós estamos no lugar certo, mas com a intenção errada. Muitas das vezes nós só viemos ao culto por causa de um milagre. Muitas das vezes nós só viemos ao culto por causa de uma cura, quando na verdade não é assim que deve ser. Nós devemos vir ao culto para adorar a Deus. Nós devemos vir ao culto para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. É a palavra de Deus que nos edifica, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos renova, é a palavra de Deus que nos restaura. É por isso que em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Satanás quis causar dúvida em Jesus, em sua essência, perguntando se tu és o Filho de Deus, como se Deus já não tivesse justificado no capítulo 3, no batismo: este é meu Filho amado com quem tenho prazer. E Satanás olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Aí Jesus olha para ele e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então continua vindo ao culto, meu querido irmão e minha querida irmã, mas não com a intenção de receber milagre, não com a intenção de receber cura, mas venha com a intenção de adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus, porque possa ser que um culto comum como este, nessa noite, assim como aquela mulher não esperava em hipótese alguma que naquele dia receberia sua bênção, talvez você está aqui nessa noite, me olhando e dizendo: o que será que vai sair daí? Mas quando de repente, pode ser essa noite que Jesus vai entregar a tua bênção, pode ser nessa noite que Jesus vai entregar a cura que você tanto precisa, pode ser nessa noite que o milagre pode bater na tua porta e você vai sair cantando o hino da vitória, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha de repente. Quando menos aquela mulher esperava, Jesus estava lá vendo e disse: mulher, se aproxima de mim. Porque é assim, queridos, muitas das vezes nós não recebemos o nosso milagre, a nossa cura, por falta de fé nossa. Nós esperamos vir um pregador lá de outro estado, lá de outro país, dizendo: nossa, a expectativa é essa, hoje eu vou lá no congresso, hoje eu recebo minha cura, hoje eu vou no congresso, hoje eu recebo meu milagre. Mas como hoje é um jovem pregador de Santa Cruz do Rio Pardo, eu vou lá cruzar os braços, não vou dar um glória a Deus. Mas nessa noite, o mesmo Jesus que curou aquela mulher, Ele pode operar na sua vida, porque o nosso Deus, Ele opera de repente. Lembra de Atos capítulo 2? Estavam todos há 9, 10 dias orando, nada estava acontecendo, estavam todos até cansados, sentados, mas o texto diz: e de repente,
Ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Querido, é de repente que o milagre acontece na tua vida. Somente persevere na casa do Senhor. Aonde estavam aqueles que foram cheios do Espírito Santo? Em um cenáculo de oração. Por que não dizer em uma sinagoga, em um local reunido adorando a Deus e ouvindo a palavra de Deus? Quer receber milagre? É só vir no culto da Assembleia de Deus, porque aqui tem adoração e aqui tem palavra. Aqui tem adoração e aqui tem palavra de Deus para a tua vida. E Jesus, vendo-a, disse: mulher, se aproxima de mim. E o texto, ele continua. E disse: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. Eu imagino aquela mulher todo sábado na sinagoga, ouvindo um fariseu, uma escriba, um doutor da lei, apenas pegando a Bíblia, abrindo no livro de Isaías, anunciando sobre Jesus, mas nada acontecia de diferente. Mas naquele dia Jesus estava no ambiente. E lembra que eu disse que sinagoga não era ambiente de milagre? A sinagoga era ambiente de adoração e era ambiente de ensino da palavra de Deus. Mas aonde Jesus está, Jesus transforma o ambiente. É por isso que aqui nessa noite, nós estamos em um ambiente de adoração, nós estamos em um ambiente de ensino da palavra, mas como o Mestre Jesus está presente, também é um ambiente de milagre para a tua vida. E é nessa noite que o milagre vai aparecer na tua porta. Você crê nisso? Você tem fé? Porque Jesus liberou uma palavra de libertação. E Jesus nos deu autoridade, queridos. Ele nos deu autoridade dizendo: pisarão em escorpiões, em serpentes, tomarão venenos e não morrerão, porque Jesus estava nos dando autoridade à igreja. É por isso que todas as vezes que alguém chega em você e ora, em o nome de Jesus, a enfermidade sai, mas não é por causa da pessoa, é por causa de Jesus. A palavra é de Jesus. É por isso que quando você está enfermo, queridos, e alguém for orar por você, o presbítero, porque é bíblico, o presbítero ele vai pegar o óleo de unção, vai te ungir, você vai ser curado. Mas muitas das vezes você não dá crédito para os que estão de casa, porque a própria Bíblia diz isso. Jesus efetuou vários milagres, mas na cidade onde ele vivia, ele efetuou poucos. Sabe por quê? Porque todo mundo viu Jesus crescer, todo mundo viu Jesus ajudando José na carpintaria. Aí de repente, aos 30 anos, houve-se um boato, em uma festa de casamento, acabou-se o vinho. Mas tinha, sabe aquele filho do carpinteiro José Jesus? Então, a mãe dele falou para os servidores: olha, tudo que ele falar vocês façam. Ele disse: enche de água. Eu imagino todo mundo encher de água, enche. Aí quando eles vão servir as pessoas da festa, o que tinha na água? Vinho. Aí começa o texto, a Bíblia diz que a fama de Jesus começa a percorrer por toda a Galileia, as cidades circunvizinhas. E aí, quem cresceu com Jesus? Mas eu cresci com ele, pastor Tiago. Eu fui adolescente com ele. Ele nunca fez um milagre na minha frente. Mas aí começa a fama de Jesus percorrer. Mas ainda assim, o povo era tão incrédulo que Jesus não fez tantos milagres. Mas queridos, em nome de Jesus, vamos quebrar a barreira da incredulidade no nosso meio. E vamos começar a valorizar as pessoas que estão dentro de casa. Quando o pastor pegar o óleo de unção e colocar na sua testa e falar: receba a tua cura em nome de Jesus, você: eu recebo em nome de Jesus. Porque a palavra é de Jesus, e a palavra de Jesus ela traz libertação. Jesus liberou uma palavra de libertação. Jesus impôs as suas mãos sobre aquela mulher, e o texto diz: e imediatamente ela se endireitou. Repita comigo: e imediatamente ela se endireitou. Repita comigo: Jesus, ele endireita tudo aquilo que está torto. Agora, com carinho, olhe para quem está do seu lado e diz: meu irmão, um dia você estava todo torto, mas um dia você resolveu entrar
em uma carpintaria. E quem estava lá era o carpinteiro Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Jesus, ele faz o que, igreja? Ele endireita tudo aquilo que está torto. Lembra quando estávamos lá no mundo, todos sujos no pecado, no lamaçal do pecado, mas hoje pela graça, bondade e misericórdia de Deus, Ele nos coloca para se assentar ao meio dos príncipes, porque eu prego um Jesus que ainda muda a vida, eu prego um Jesus que ainda muda a história, eu prego um Jesus que ainda faz milagre, eu prego um Jesus que ainda batiza com o Espírito Santo. Há um ditado popular no mundo que diz: pau que nasce morto, morre torto, até passar na carpintaria de Jesus, porque quando Jesus é apresentado para ele, Jesus começa a tirar todas as imperfeições. Aquela madeira que era toda torta, toda ruim, Jesus vai passando a lixa da palavra, daqui a pouco aquela madeira que estava toda torta está endireitada. Por quê? Jesus, ele endireita. Glória a Deus. Aquela mulher, ela foi curada em um dia que ela menos esperava. Assim também como a bênção que você vai receber aqui nessa noite. Você achou que você ia sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas aí Jesus veio aqui para te surpreender, dizendo: meu filho, é hoje que você não dava nada? Receba a sua cura em nome de Jesus. É hoje que você não dava nada? Receba o seu milagre em nome de Jesus. Meu filho, é hoje que você não dava nada? Então a porta vai se abrir para você hoje em nome de Jesus. Por quê? Jesus está presente na casa, e onde Jesus está, tem glória na casa, tem glória na casa, tem glória na casa. Mas aquela mulher, ela recebeu a sua cura. Mas aquela mulher, ela não recebeu a sua cura, e foi embora. Porque tem gente que tem uma necessidade, mas quando Deus supre a necessidade, a pessoa recebe a bênção, a pessoa vai embora. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Deus abre a porta. Fulano não está no culto mais sábado, domingo, terça. Vai passando um mês, 2 anos, fulano não está mais na igreja. Recebeu a bênção de Deus, mas foi embora. Tem gente que ora tanto por um carro. Pela graça de Deus, Jesus me deu um carro, pastor. O mês passado, estava cansado de tomar chuva, vinha no culto, tomava uma chuva. Falei: Jesus, ouve a minha oração, Pai. Graças a Deus Ele ouviu, me deu um carro à vista e estamos aí fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus. Mas tem gente que pede um carro, Deus dá o carro, pastor. Aí a pessoa vai para tudo quanto é canto com o carro. A pessoa vai para o shopping, a pessoa vai para a praia. Vou para a praia hoje, pastor, mas não é de carro não, é de ônibus. Mas a pessoa vai tudo quanto é canto com o carro, queridos. É errado ir para a praia? É errado ir no shopping? É errado ter um momento de lazer com a família? Mas é a partir do momento que você se esquece da casa de Deus. Mas aquela mulher não. Ela recebeu o seu milagre. E o que ela fez? Ela glorificou ao nome do Senhor. Aquela mulher, ela soube ser grata a Deus. Porque há 18 anos ela era encurvada. Sempre de cabeça baixa. Porque é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer nos prender, pastor. Ele quer nos prender, trabalhar na nossa mente para dizer: ei, você não merece. Você é indigno de estar aqui. Está vendo o que você fez ali agora há pouco? Está vendo o que você falou? O inimigo quer nos deixar para baixo, queridos. Ele quer nos colocar distrações para não estarmos na casa de Deus. Ele quer nos trazer depressões profundas, ansiedades, colocando coisa nas nossas cabeças. Mas quando Jesus aparece, a mulher que estava de cabeça baixa, ela levantou a sua cabeça e glorificou a Deus. Aí eu me lembrei do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Dos montes? Não. É porque quando você eleva a sua cabeça para os montes, você vê o que está acima dos montes, que é o céu. E quem está no céu? O nosso Deus, assentado em um alto e sublime trono, nos observando. E é de lá que vem o nosso socorro. Quem sabe você entrou aqui de cabeça baixa,
entristecido por algo que tem acontecido, porque enquanto estivermos nessa terra, vai ter aflições, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não fique de cabeça baixa. Jesus disse: mas tem de bom? Tem de bom? Porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Aquela mulher, ela glorificava a Deus. Só para encerrar, a mulher estava em um ambiente que até então era de adoração e de ensino. Milagres antes não haviam sido realizados em uma sinagoga. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí? A mulher foi curada, pastor Gedaías. Imagina se essa mulher estivesse aqui nessa noite, assim. Aí de repente ela começa a ficar perfeita, glorificando a Deus. Eu tenho certeza que a igreja estaria pipocando aqui. Estaria todo mundo: glória a Deus, aleluia, Jesus ainda faz, Jesus ainda opera. Mas quem estava lá não ficou feliz com a bênção dela. Para não dizer que a palavra do pregador, o texto diz: e o governante da sinagoga ficou feliz com a bênção daquela mulher. É assim que diz o texto? E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no sábado. A mulher há 18 anos estava presa em uma enfermidade, a mulher foi curada. No mínimo era para quem estivesse do lado se alegrasse com aquela mulher. Glória a Deus. Mas infelizmente nem sempre as pessoas vão se alegrar com a tua vitória. A realidade é que nem sempre as pessoas vão se alegrar com você das tuas bênçãos. Nem sempre as pessoas vão se alegrar das tuas promoções no serviço, dos seus cargos. Nem sempre as pessoas que você achou que iria te abraçar, vão te abraçar. Mas e a mulher estava ligando para isso? A mulher estava glorificando a Deus. Então, queridos, quando você receber o seu milagre, a sua bênção, a sua cura, se preocupa não, se ninguém ficar feliz, continua dando glória a Deus, porque Ele te curou. Porque a glória é dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glorificado seja o nome de Jesus. Se Jesus abriu a porta, glória a Deus. Se comprei um carro, glória a Deus. Se comprei uma casa, glória a Deus. Jesus realizou na minha vida, glória a Deus. Deus está me abençoando financeiramente, é glória a Deus, porque você sozinho não seria capaz, você sozinho não conseguiria. Tudo que você tem foi Deus quem te deu. Então jamais deixe de agradecer aquilo que Deus já realizou na tua vida, e glorifica a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito na sua vida, meu querido. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço ao pastor Tiago pelo convite, pastor Gedaías. Glória a Deus. Meus irmãos, coloque de pé com a permissão do pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem toda a liberdade, querido, para estar vindo aqui na frente. Nós estaremos orando pela sua vida. Quem sabe não seja hoje o dia do teu milagre. Eu tenho certeza que Deus não colocou essa palavra no meu coração em vão, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Sabe aquele problema que há dias ainda não foi solucionado? Jesus, Ele é capaz de solucionar este problema, porque Jesus, Ele está presente aqui nesta noite. Não perca a tua oportunidade dizendo: ah, pregador, amanhã eu vou. Hoje é sábado, amanhã eu vou vir no culto, amanhã eu vou receber a bênção. Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amanhã não sabemos o que há de acontecer conosco. O amanhã pertence somente a Deus, mas o hoje, o agora, nós estamos vivendo Ele. Então não deixe para amanhã a bênção que Deus quer realizar na tua vida hoje, porque é hoje que você vai receber a tua cura em nome de Jesus. É hoje que o problema está sendo solucionado em o nome de Jesus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite todo torto, mas você veio no lugar certo, porque o carpinteiro Jesus está aqui para te endireitar, assim como fez com a vida desta mulher. O nosso Jesus, Ele ainda muda história, queridos. E eu preciso fazer um convite. Se tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida,
levante a sua mão. Nós estaremos orando por você nesse momento. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de voltar para Jesus, ou aceitar a Jesus? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A palavra de Deus está sendo pregada e ministrada ao teu coração nessa noite. Não deixe para amanhã a bênção que é para você receber hoje, porque Jesus está operando no nosso meio. Glória a Deus. Eu vejo Deus se movendo nesta noite. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, a Bíblia diz que não tem alegria no céu quando uma pessoa é curada, mas quando uma alma aceita Jesus, os anjos celebram alegria no céu. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus aqui nessa noite? Jesus está operando, queridos. Jesus está batendo na porta do teu coração. Filho, ainda dá tempo. Ainda dá tempo para me restaurar a tua vida. Ainda dá tempo de eu colocar as coisas em seu devido lugar. Mas pregador, eu acabei caindo, acabei falhando, acabei ficando torto. Mas o carpinteiro está aqui nessa noite. Não olhe para quem está do seu lado, porque Jesus está aqui para realizar na tua vida. Tem mais alguém aqui para Jesus? Glória a Deus. Se não tem, que o Senhor prepare uma nova oportunidade. Pedro, aqui está o jovem Pedro. Pedro, repita comigo, por gentileza. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da Bíblia. Espírito Santo, me ajuda a permanecer nos teus caminhos e na tua presença todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, igreja? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem aquele louvor, né? Eu consigo viver sem ter dinheiro, eu consigo viver sem ter amigos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Glória a Deus. Queridos, sem Deus não dá para viver. Deus está operando nessa noite. Amém? Vamos orar com fé nessa noite? Os obreiros, por gentileza, unge os irmãos que estão aqui com o óleo da unção, porque essa noite tem cura aqui nessa noite. Amém? Vamos orar, ore com fé nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, te glorificamos por mais essa rica oportunidade e privilégio, Senhor, de podermos estar aqui diante da tua presença. Sabemos, Senhor, que poderíamos estar em tantos outros lugares, mas decidimos estar aqui, Senhor, na tua casa, para adorar ao Senhor e ouvir a tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, aqui estão estas vidas diante do teu altar nesta noite, que vieram aqui, Senhor, dando um passo à frente de fé, Pai. Só o Senhor sabe o que cada um dos seus filhos precisa e necessita, Pai. O Senhor sabe a aflição do teu filho, o Senhor sabe a aflição da tua filha, o Senhor sabe a aflição da tua serva, mas, Senhor, nós cremos que nessa noite o Senhor reservou e marcou um encontro com eles. Pai, na autoridade do nome santo de Jesus, eu declaro cura para a vida dos teus filhos agora, na autoridade poderosa do nome de Jesus, que os teus filhos possam receber os seus milagres agora, na autoridade do nome de Jesus. Portas que estavam fechadas serão abertas, na autoridade do nome santo de Jesus. Todo laço está sendo cortado, na autoridade do nome de Jesus. Toda flecha está sendo quebrada, porque aqui estamos, Senhor, no teu esconderijo. Arabada suri me canto reprima da sébia cai, elai chou reprima da suri me canto reprima da calabai. Deus, abençoe os teus filhos que aqui estão, Senhor, nessa noite. Espírito Santo, vem ajudar cada um deles aqui. Venha fortalecer, venha renovar,
Vem encher, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua unção, da tua ousadia. Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade está sendo caída por terra. Em o nome de Jesus. Senhor, nós cremos que a tua presença está aqui. Continua com o teu povo, Senhor, com a tua igreja. Senhor, que esta juventude possa ser a geração do avivamento e que grandes maravilhas possam acontecer neste lugar. Espírito Santo, ajude cada um dos teus filhos. Leva eles em segurança para os seus lares e que eles possam permanecer todos os dias na tua presença. Pai, é tudo que eu peço e te agradeço. No nome precioso de Jesus. Amém.